Bem-vindo ao GoTech e voltamos já com o iOS 17.4 Beta 1. Esse é o primeiro beta público. Eu instalei o beta de desenvolvimento para testar. Houve poucas alterações entre o beta público e o beta desenvolvimento. Nós vamos mostrar para você como isso vai mudar completamente o modo que nós utilizamos e instalamos a aplicação dos iPhones. Então, atualmente, nós instalamos todos os aplicativos pela App Store. Então, você vai instalar, por exemplo, o WhatsApp, você tem que ir na loja da Apple, na App Store, instala o WhatsApp. Você instala o Facebook, vai lá na loja da Apple e instala por lá. Se você precisa de um aplicativo específico feito para iPhone, você vai instalar através da App Store. No nosso ponto de vista de consumidor, nós temos a garantia que esses aplicativos passaram pelo crivo da Apple, não irão roubar nossos dados ou acessar os dados sem permissão e, principalmente, nós não estamos instalando vírus, que é um dos problemas que acaba ocasionando bastante no Android. Esse modo de aquisição de software é visto pela União Europeia como um monopólio, e é. Então, eu não tenho opção de instalar qualquer outro aplicativo que não seja pela App Store e submete o desenvolvedor às regras da Apple. Então, se eu quiser for desenvolvedor e quiser colocar um aplicativo dentro da App Store, eu tenho que concordar com a comissão que ela cobra e também com a forma como ele vai colocar o meu aplicativo, a exibição dentro da loja. Então eu tenho que submeter às regras, deixando o desenvolvedor em uma posição de inferioridade perante a Apple. Do ponto de vista do consumidor, isso também acarreta em menos segurança, porque você não vai ter a certeza daquilo que você vai estar instalando. Você não vai ter o crivo que a Apple testou e que esse aplicativo é seguro para você. Então, dá para se entender o lado da União Europeia e também dá para se entender o lado da própria Apple e também do usuário. De todo modo, isso está na Europa. As coisas que acabam sendo regulamentadas lá, muitas vezes acabam também se passando para o nosso lado aqui, ou nos Estados Unidos, porque é muito difícil para a própria Apple administrar dois tipos de produto, dois tipos de comercialização de aplicativos. Então, se vocês pararem para pensar, a porta Lightning que nós utilizamos durante todo esse tempo foi substituída pela porta USB-C por uma determinação da Comunidade Europeia. Então, eles exigiram que todos os iPhones passassem a utilizar o USB-C. Eles colocaram uma norma que todos os telefones que fossem comercializados dentro do território da Comunidade Europeia fossem carregados por uma porta USB. E aí, necessariamente, a Apple não iria perder o grande mercado europeu e trocou a porta de carregamento para todos os seus dispositivos. Então a gente tem que observar, porque as alterações que acabam acontecendo lá também acontecem aqui. Então vamos às mudanças para aqueles que estão fora da Europa. Quem está na Europa também vai ter essa mudança, então a única diferença é que agora eles têm o sideloading, que é a possibilidade de instalar aplicativos diretamente de outras lojas que não seja App Store. Então, a gente acessou aqui o cronômetro, eu startei ele e estou jogando aqui para cima. E a gente tem uma alteração no ícone da Dynamic Island. Se nós colocarmos o dedo, agora eu tenho a opção de controlar o cronômetro diretamente da Dynamic Island. Então eu posso pausar ele, fazer de novo, acabou não dando certo. Vamos lá. Eu posso pausar ele, sem precisar acessar no aplicativo, reiniciá-lo, ou se for o caso, recomeçar. Isso é muito útil, que você necessariamente não precisa entrar dentro do seu aplicativo de cronômetro para fazer essa alteração. Você consegue fazer da própria tela. Para quem adora emoticons, a Apple no seu sistema operacional trouxe esses novos. Um símbolo de não, outro de sim, com uma fênix, um limão, um cogumelo, uma corrente se quebrando, outros símbolos informativos como família. Temos dois indivíduos e uma criança, um indivíduo com duas crianças, um indivíduo com uma criança, dois indivíduos com duas crianças.
E também temos novos emoticons andando ajoelhado, andando, se locomovendo através de uma cadeira de rodas motorizada, outra através de uma cadeira de rodas manual e o emoticon correndo. Esses serão os novos emoticons que serão acrescentados no iOS 17.4. Houve também alteração no aplicativo de podcast. Agora a gente tem um novo controle de reprodução, um novo design e ainda você pode conectar as assinaturas do Apple Music e Apple News nos seus podcasts. Então eu entrei aqui no podcast, na Apple, que chama Time to Walk, é da própria Apple. Vou entrar nele e agora a gente tem uma transcrição. Conforme a pessoa vai falando, ele vai marcando aqui as falas. Isso pode ser bem útil se você está escutando e quer acompanhar a leitura, até para melhorar o aprendizado de pronúncia em inglês. Então, acaba sendo interessante. Eu não vou ligar o som, porque eu não sei se impacta em direitos autorais. O YouTube trabalha isso de um modo bem diferente. Então, é interessante que você vai escutando ele falando e aqui vai alterando as letras, até as pausas, como vocês podem ver, ó. Então, você vai até melhorando sua pronúncia, ou mesmo você está no metrô, está num ambiente barulhento, ou dentro do ônibus, está acompanhando um podcast, você vai ter a transcrição daquilo que está sendo falado e não vai perder nada. Outra alteração bem-vinda, no aplicativo Música, agora a gente tem um botão Home. Antes era explorar, para você, agora a gente tem o Home, que é muito mais prático para você fazer a navegação aí das suas músicas, daquilo que você gosta de escutar. Eu espero que essa alteração no aplicativo Música venha para ficar. Vocês devem com certeza se lembrar de outros vídeos que a gente insistiu bastante na proteção do dispositivo roubado. Ele sofreu um acréscimo para melhor. Então, eu vou entrar aqui no meu Face ID. Aí, quando a gente vai para a proteção de dispositivo roubado, que está como ativado, eu tenho a opção, o atraso não seja somente em locais familiares, mas posso colocar como sempre. Então, agora você tem escolha. Se você quiser sempre estar protegido, está em casa, por exemplo, e está preocupado de ter um furto de celular dentro da sua residência ou dentro de um local, por exemplo, trabalho que você vai bastante e você fica preocupado que o GPS pode ser ou não tão preciso quanto a localização, você pode colocar sempre e aí toda vez que for alterado algum dado de segurança, como a senha, como o Face ID, como a alteração da senha do Apple ID, se você colocar sempre, ele vai demorar 1 hora para fazer a alteração. Como segurança sempre é importante, eu recomendo vocês deixarem sempre, quando sair o 17.4, ou vocês instalarem o 17.4, que aí você vai estar coberto e seguro. Como vocês devem saber, na versão americana, houve uma alteração no ativar ou ouvir. Eu não vou falar o nome, senão a gente vai ter problema com o vídeo e ela vai executar. Mas aí você tinha a opção de falar ou o nome do assistente pessoal da Apple, ou e aí e o nome do assistente pessoal da Apple, na versão americana. Na versão em português a gente não tem essa opção ainda, mas na alemã eles já colocaram. Então você tem a opção de falar Hey e o nome do assistente, ou só o nome do assistente para ativar. Aqui ainda continua do mesmo jeito que antes. Um item que veio adicionado com o assistente pessoal é a mensagens com assistente pessoal. Mais uma vez não vou falar o nome para a gente não ter problema. Então antes você poderia enviar a mensagem automaticamente, mas apenas na sua língua nativa. Agora eu posso adicionar uma segunda língua e aí você adiciona idiomas para que se envie a mensagem diretamente através do assistente pessoal da Apple. E agora o iPhone consegue identificar a região que você está. Então você vai em sobre, e aí lá no final da lista ele vai dizer, identifiquei a região como BR. Então se você estiver nos Estados Unidos, ele vai identificar a região, por exemplo, como US. Se tiver como Europa, ele vai identificar como EU. Eu acredito que essa alteração é parte daquele problema que nós citamos anteriormente, em que a Apple foi obrigada a permitir que você instale o aplicativo por fora da Apple Store. O que eu tenho sentido de velocidade nele? Ele continua bem rápido, ó. Eu altero, não tem, ó. Continua normal. Vou abrir o teclado para vocês. Esse aqui, inclusive, é a nota do meu último teste de latência. Eu vou digitar para vocês. Teste de latência de teclado no iOS
17.4. Ele continua muito rápido. Ó. Eu não tenho nenhuma latência no teclado. Se você tem essa preocupação para instalar o iOS 17.4 nele, pode ficar tranquilo que esse não vai ser o problema. O consumo de bateria está normal, não senti que ele consumiu bastante. Também, problema relatado por alguns usuários é que o iPhone continua esquentando, tudo. No 17.4, depois que ele atualizou tudo, ele ficou frio a maior parte do tempo. Esquenta um pouquinho quando eu filmo, utilizo ele para filmagem, mas nada muito significativo. Mas é muito importante fazer aquele teste de desempenho para ver se ele diminuiu muito a performance da versão 17.3 que eu tinha instalado nele antes. Então vamos lá. Vou rodar o Geekbench, CPU, RAM Bitmark. Eu quero lembrar vocês que as versões betas não são recomendadas você instalar se você utiliza o celular prioritariamente, é o seu único aparelho, ou que você tem aplicativos específicos rodando nele. Na 17.3 eu fiz a recomendação para você instalar a beta, já a partir da 3, porque envolvia um dispositivo de segurança antifurto nele, mas na ponto 4 a principal alteração é o sideloading e alguns incrementos no aplicativo podcast e no música. Então, não é tão necessário assim, tão urgente você fazer essa migração. Agora eu vou adiantar o vídeo e a gente já vai aparecer o resultado aqui para vocês do teste de benchmark. Então o teste foi concluído. Em single core a gente teve 2.638 e em multicore, que são os vários núcleos dentro do processador trabalhando, ficou em 6.712. Então vamos comparar com o histórico que a gente tem e a gente consegue ver se tem ganho ou não. No multicore, olha só, a gente teve uma queda de desempenho comparado com a versão 17.3. De 2.638, atualmente, nós tínhamos antes 2.644. Então a gente perdeu aí 0,2%. É pouco, mas perdeu. Já no multicore, a queda é bem maior. Então a gente tinha 6.792 na versão 17.3 e na versão 17.4, 6.712. Isso dá uma diferença aí de aproximadamente 1%, e a gente percebe que desde a versão que eu instalei aqui em 16 de novembro, que foi, vamos ver se ele me diz qual que é, a 17.2, não se caia tanto o desempenho da versão multicore. Então, também se vocês forem analisar que na 17.1 nós tínhamos 6.667 e agora a gente tem 6.712, houve um incremento comparando da 17.1 para 17.3. Desculpa, para 17.4. Mas há uma queda pequena, mas há uma queda da ponto 3 para ponto 4. Vamos ver se nas próximas betas isso acaba melhorando. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu peço que vocês se inscrevam no canal, que é muito importante para o nosso projeto. Eu tento sempre responder todos vocês, então, se vocês puderem me ajudar com a sua inscrição, será muito bem-vinda. E vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!